Muito bem, grande abraço, muito boa tarde a você. Nós estamos começando mais uma mesa redonda aqui no seu canal 10, na TV Cabo Mix, também na internet www.canal10.com.br. Estamos também no YouTube, estamos no Instagram e estamos no Facebook. Quero agradecer muito porque o Edney me deu algo impresso ontem e eu pude ver, felizmente, coisa está crescendo. Vocês estão de parabéns. Vocês fazem o programa, eu só dou uma coordenada ao lado do Leozinho. E nós estamos hoje, não só em 8, mas em 9 estados da federação, através do Facebook. E mais, a semana passada agora não é muito, mas só no Facebook nós estivemos próximo de 30 mil pessoas na semana que assistiu a nossa mesa redonda. Então, isso para nós é muito gratificante, muito obrigado. Ainda tem aqueles que curtem no Instagram, na TV, na internet e no YouTube. Muito obrigado a todos vocês. E estão de volta aqui, ponta direita e ponta esquerda do Canal 10 na mesa redonda, por compromissos, até profissionalmente também, pela prática do futebol, né, que teve um problema de fratura no pé direito. Nosso masquerando está aqui, rapaz, de volta. Perdi a Copa. Diga lá, masquerando, boa tarde, você está de volta. Perdi a Copa, rapaz. Fui estourar o tornozelo, perdi a Copa, fui cortado, o Tite não me levou. Então. Eu acho que eu, com a perna só, jogava melhor do que o Neymar, viu? Desculpa, vocês que são neymarzistas. O Neymar está devendo muito. Esse golzinho de hoje não resolveu nada. Esse aí se não fosse o juizão, se não fosse o juizão dar 6 minutos e passar de 6, 7, quase 8 minutos, Neymar não faria o gol. Seria 1 a 0 na marra, aos 45 minutos. Não desvirtua ainda não, já. Lógico que todo mundo tem liberdade para falar a hora que quer e como quer, que você sabe disso, né? Como eu tenho liberdade lá no jornal. Mas, segura aí, professor, que eu vou te anunciar que você também hoje é novidade. Quem é permanência hoje é novidade. Quero saber do senhor o seguinte, o senhor pretende continuar jogando futebol ainda? Não, eu já tinha aposentado há 2 anos atrás, né? Que até a última partida que eu joguei foi o final do Soares. Tiramos o couro aqui, viu? Foi o final do Soares, até a gente jogou junto no campeonato que a prefeitura realiza. Que eu tenho que falar que não só o André, Anabim, Vilar, vem de anos sendo realizado, que era o famoso campeonato do Tênis Clube, 1º de maio, que a prefeitura encampou e realiza todo ano o campeonato do trabalhador. A última partida que eu tinha jogado foi em 2016, pelo time da imprensa. Eu, Betinho, Finado Soares, o Valdinei da revista, o pessoal lá do Jornal do Cidadão, então era a imprensa fechada. Então a gente... Não volta mais, né? Não. Chega, né? Não. Então, já estou aposentado, já estou velho. Então... Perdi a Copa em 2022, já não dá mais, a idade não dá, então já não jogo nem para a próxima Copa. Ele voltará a ser permanência aqui, lógico, todo mundo tem direito a uma folga. Por exemplo, hoje o Gil Cipriano não está no programa, está descansando, mas por futebol não vamos perder mais não, no nosso masquerano. Professor José Renato, que alegria, viu? Muito bom você sempre aqui conosco, mas evidentemente por compromissos profissionais, é professor de faculdade, universidade, e também cuidando de filhos que estudam fora, não poder vir ao programa e nós entendemos isso aqui. Mas você está contente? Boa tarde, você está contente aí com o crescimento da mesa redonda aí em uma semana aproximadamente só no Facebook, 30 mil? Boa tarde, um prazer enorme voltar. Fiquei fora aí mais de um mês por conta de estudar lá em Paranaíba, de cuidar da filha em Três Lagoas. Eu fico extremamente feliz, mas não me causa surpresa em função da qualidade do programa, né? Aquilo que é bom, que tem qualidade, que é sério, que é feito com honestidade, com transparência, chama atenção e ganha visibilidade, né? É resultado apenas de um trabalho que é feito, sobretudo, com seriedade e com comprometimento, né? Me deixa satisfeito que qualitativo e quantitativamente a gente pode constatar isso, né? Graças a Deus, muito obrigado a todos e a vocês, meus companheiros que me ajudam a fazer o programa aqui.
Leozinho, que nos ajuda muito a fazer o programa. Isso é muito importante para todos nós. Nós temos 2 passagens comerciais, vamos fazer a primeira, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro da Série B, porque tem mais estados da federação aí que entraram no circuito do Canal 10, na internet e no Facebook. Voltamos daqui a pouquinho. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote Materiais para Construção, compartilhando conquistas. Hoje é dia de acordar e agradecer. Vibrar pela criança que cresceu, prosperou e seguiu em frente na busca de novos objetivos, novas conquistas e progresso. Porque acreditamos que o amor move o mundo e o mundo é nosso. Parabéns, Fernandópolis. Morar aqui é um privilégio. Fernandópolis, 79 anos de boas histórias. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Olá amigos de Fernandópolis, sou Mota, presidente da Federação dos Comerciários, e estou aqui visitando a Rosana Larcon, presidente do nosso sindicato. E peço a você, comerciário, que procure o Sindicato dos Comerciários para conhecer melhor o que o sindicato proporciona para você. Seja sindicalizado, porque hoje a sua proteção é o sindicato e através de você é que nós estamos trabalhando para cada vez mais conseguir melhores condições de vida e de trabalho para todos os comerciários de Fernandópolis e região. De volta aqui no seu Canal 10, você assiste a Mesa Redonda. Hoje estamos aqui com eles de volta, Edmilson Garcia, diretor do Jornal Extra, principal jornal da nossa região noroeste paulista, e o professor Zé Renato, grande amigo, grande companheiro, que está aqui conosco fazendo o programa, Leozinho lá na técnica. Ô gente, o Campeonato Brasileiro da Série B e Série C continua. Nós já estamos aí na 12ª rodada, começou. E em razão de você que nos vê aí norte e nordeste, através das mídias, a gente dá ênfase aqui, até porque tem muita gente que quer acompanhar, mora em outra cidade, né? Aqui mesmo no estado de São Paulo, e quer saber a situação do clube. Então nós temos que dar uma passadinha aqui. Nós tivemos início da 12ª rodada, a Ponte Preta empatou em casa com o CSA em 1-1, o Avaí com o Guarani em 3-3, o Brasil de Pelotas venceu o Criciúma 1-0 e o Goiás empatou em casa com a Juventude. Rodada neste final de semana acontece neste sábado, a 12ª rodada, e vai continuar até o final da Copa do Mundo. A classificação tem o Fortaleza com 26 pontos ganhos, Avaí 22, CSA 21, Figueirense 20, Curitiba 18, São Bento 17, Guarani 16. E com 16 também o Vila Nova, o Paysandu, Juventude. Está tendo muito equilíbrio aí, os companheiros Zé Renato e Edmilson vai analisar isso para nós. Lá na zona de rebaixamento, o Oeste conseguiu, entrou. Depois de lutar muito, acabou entrando na zona de rebaixamento. É o primeiro. Em 11 jogos, 12 pontos ganhos, CRB 11, Criciúma 9 e o Boa Esporte meia dúzia de pontos ganhos. Pessoal, Fortaleza, Avaí, CSA, Figueirense, 20 pontos ganhos. Esses parece que começam a escapar um pouco mais, né? E analisando também
a campanha do São Bento do Sorocaba, que é sexto colocado, está a 3 pontos do quarto, que é o Figueirense, que tem 20. São Bento, que é o time que mais empatou, teve 3 vitórias e 8 empates. É o único invicto da Série B. Talvez possa até terminar a Série B, é impossível, né? Invicto e acaba não classificado para subir para a Série A. Não mudou muito nesse mês que vocês, por um motivo ou outro, tiveram que se ausentar do programa, aquilo que vinha acontecendo, né? Você se lembra? Fortaleza, Avaí, que estava entrando na zona de classificação, CSA e o Figueirense. Esses clubes aí estão permanecendo na cabeça. A gente tem que, quando tem que criticar, a gente critica, né? A diretoria do Fortaleza ter bancado o Rogério Ceni, né? Porque perdeu o campeonato cearense, o Ceará, o vovô, e a diretoria mesmo assim bancou ele e vem fazendo até agora um bom trabalho. Fortaleza é o líder. E também o São Bento, né? Que coisa, né? Era melhor ter perdido 4 jogos e ter ganhado 4 jogos, e tinha muito mais pontos que tem hoje, era líder. Ele tem 18 pontos ganhos, né? Ele teria 8 pontos a mais. Tem 17, se tivesse ganho 4, perdido 4, ele estaria com 29 e seria o líder do campeonato. O empate não é um bom resultado, não. Pontos corridos valendo 3 pontos, é melhor perder e ganhar 1 do que empatar 2. Para vocês continuarem falando, Edmilson de 8 jogos falou ganhar 4 e perder 4. Se tivesse perdido 5 e ganhado 3, era líder junto com o Fortaleza. Essa história é... 10 jogos sem perder, mas tá 10 sem ganhar. Quer dizer, mas dá a 8, né? É o copo cheio ou o copo vazio? Nessa história é o copo vazio. Meio copo de água. O copo tá cheio ou tá vazio? O otimista tá quase cheio, o pessimista tá quase vazio. Só que nesse caso tá quase vazio, porque não resolve o problema. Não mata a sede. E outra coisa que é importante não esquecer, né? Série C, Série B, Série A, tanto faz. No caso do Brasil, tudo isso aí é relativo até fechar a janela da Europa. Porque, eventualmente, os clubes europeus vêm aqui, levam jogadores da Série A, que por sua vez, para se reforçarem, tiram jogadores da Série B. E aí pode, eventualmente, prejudicar este ou aquele que estão lá em mais destaque. E mais um detalhe, professor. O Oeste tem 12 pontos ganhos. Que coisa, hein? Com 2 vitórias, 6 empates, o Oeste. Olha aí, em cima disso que nós estamos discutindo. 2 vitórias, 6 empates, tem 3 derrotas. O senhor implica dizer o seguinte, naquela conta sua de 8, ganha 4, perde 4, se ele empatar 4, ganha 1, faz 5 pontos. Mas se ele perder 4, ele deixou de ganhar 12 pontos. Então veja bem, ele faz 5 pontos em 8 jogos, até terminar o primeiro turno. Ele marcando 5 pontos, o São Bento, ele de 17 ele vai para 22. Nós estamos falando em 7 rodadas ainda que faltam. Ele pode bater aqui embaixo na zona do rebaixamento. Sim, não, mas é essa conta. É complicado. Você pega o Oeste é uma equipe montadinha certinho, ano passado ficou em 5º lugar, esse ano tá capengando. O Guarani que tá um pouquinho melhor, né? Agora a Ponte Preta também, que decadência, hein, rapaz do céu. O que aconteceu com a Ponte Preta? Está a 3 pontos de vista da zona do rebaixamento. Não, mas o que aconteceu com a Ponte Preta? Tinha uma boa equipe, ano retrasado, deu um trabalho no Brasileirão. Disputou a final do Paulista. Disputou a final do Paulista contra o Corinthians. Esse ano não foi para lugar nenhum no Paulista, caiu no final do ano passado para a Série B e pelo jeito se bobear vai para a Série C. Agora tem um time aqui, viu, professor, que está se reforçando muito, e eu acompanhei isso, porque eu estou tendo mais interesse pela Série B, confesso, do que pela Copa do Mundo, que nós vamos analisar daqui a pouquinho. O CRB está contratando bons jogadores. Então hoje ele está na 17ª posição, com 11 pontos ganhos, a 1 ponto para sair, 1 ponto, uma vitória apenas, para sair da zona de rebaixamento. De repente ele escapa, como o Boa e o Criciúma
tem ficado, agora chega o Oeste para a zona de rebaixamento. O CRB daqui a pouco sai. Quem é que entra então? Pode entrar Londrina, pode entrar Goiás, o Brasil de Pelotas, o próprio Atlético Goianiense. O Sampaio correu com 14 a Ponte Preta. Olha que situação. Não é? E ele pode sair lá de baixo e lá para o céu. Lá para cima. Em 3 rodadas. Porque faz 9 pontos de ganhos. Então a coisa caminha desse jeito. É desse jeito que a roda roda. O que nós podemos aprender é o seguinte, está tudo nivelado por baixo. Tá. E quando nós começarmos a falar de Copa do Mundo, na minha opinião, nós vamos continuar falando de Série B. Vamos fazer. Porque pelos jogos, aqueles que eu consegui ficar acordado, que muitos eu dormi, apaguei de tão bom que estava o jogo, padrão Série B. A coisa está feia. Olha, nós não vamos falar muito de FVC aqui, não, porque o campeonato está chegando no final, já está tudo decidido. O FVC é o lanterna, é aquilo que nós falamos. Eu gostaria até de uma participação de vocês nesse sentido, antes de chamar o outro bloco, para a gente ficar bastante à vontade para falar de Copa do Mundo. Sem dinheiro, muita coisa. Você, o Leozinho que está ali atrás da câmera, eu, Zé Renato, Edmilson Garcia, a gente só viaja para o exterior na classe especial, né? De avião, fica em hotel 7 estrelas, nós só conseguimos isso, carros de 400, 500 mil reais, se nós tivermos muito dinheiro. Aí nós vamos ter uma vida de pompa dessa, ou se fosse amigo do Cabral, aquele que foi governador lá, né, do Rio de Janeiro. Do Temer já serviu. Do Temer já serviu. Então, a coisa é mais ou menos assim. Assim é o futebol. Se não tiver dinheiro, Edmilson, não tem como, né, Edmilson? E mesmo tendo dinheiro, um exemplo disso é o Palmeiras. Se não tiver dinheiro e gestão, não consegue. Mas foi, Vono, as pessoas no começo, a diretoria, as pessoas que gostavam do FVC, as pessoas que acreditavam no trabalho, pode até ter ficado chateado com algumas coisas que eu falei. Mas desde antes o presidente vir aqui, sentar aqui do nosso lado, quando ele veio aqui eu questionei ele, e o problema também não é só o dinheiro, o problema é a organização. Porque a gente fala há muito tempo, não se organiza. O presidente foi assumir agora no começo do ano, demorou um barde para contratar o time. A hora que contratou o time já faltava 10 dias para começar o campeonato. Desorganização e falta de dinheiro. Tu acho que de técnico 3 vezes no mês, né? Isso. Mais ou menos. 40 dias por aí. Então, aí eu falei aqui que não ia virar nada, que não ia acontecer nada, que... Aí não é resultado, não tem como. Não adianta, gente. A gente gosta muito do FVC, a gente gostaria que desse certo. Mas do jeito que se faz, nunca vai dar certo. Vai ser isso daí. E cada vez que passa, o problema é cada vez que passa ficando mais sem dinheiro, porque está ficando mais desacreditado pelo empresário. Esse que é o problema. Vai chegar um ponto, você que é amante do FVC, você gosta do FVC, que não vai ter condições de projetos do Corinthians. Quem é que vai botar dinheiro lá naquela arapuca com esses bandidos? O Nami Heights lá, como é que chama aquele negócio? Nami Heights. Faz quantos anos está para ser vendido? E ó, vai acontecer igual aconteceu no ano passado. Não vai chegar uma época que não vai ter como montar time. O ano passado já não disputou, esse ano voltou a disputar, mas do jeito que está indo não vai ter empresário para bancar e não vai disputar mais, vai acabar o FVC. Por quê? Porque as pessoas gostam do FVC, mas eles acham que eles é dono do FVC e só fazem cagada. É um grupinho que só faz cagada. Me desculpa, tem amigos meus lá dentro, pode ficar com raiva de mim, mas eu falo o que eu penso. E um detalhe, eu falo o que eu vejo. Sou empresário, administro uma empresa, sei como é que funciona. Se você não tiver gestão, você não vai para lugar nenhum. Ponto. Faz pouco tempo que nós estávamos aqui e o presidente do FVC veio cheio de planos, falou. Mas eu falei que não ia dar certo o que ele estava propondo, eu falei não dava certo. Mas eu acho que o Admilson tocou no ponto central. Agora chegou um ponto de descrédito. Né? E sem grana não vai para lugar nenhum. Quem é que pode pôr grana? O empresário. Está desacreditado, o cara não vai pôr dinheiro. O pessoal que está aí,
Só tem um caminho. Eu tenho... É escrevido que diz, né, professor? É isso? É escrito, né? Escrito, né? Escrevido é o errado. O escrito é o certo. Então eu aproveito que ele é professor e me corrija. Eu tenho escrito lá no Jornal do News, lá no Oeste, na minha coluna, nos sábados, de que o único caminho que tem, vou dar minha opiniãozinha aqui, é esse pessoal se juntar à prefeitura, com o prefeito, sentar e conversar, e a partir de agora, quando terminar o campeonato, já começar a pensar no sub-20, para buscar recuperar a credibilidade. Porque essa molecada, fizeram um campeonato como fez recentemente, um campeonato bonito, né, professor, que fizeram, vai resgatar a credibilidade. Copa São Paulo depois de janeiro. Aí depois voltar a disputar o campeonato, mas com a maioria desses garotos que forem vingando, se preparando. E fazer a mesma coisa em 2019, porque em 2020, penso assim, poderá até ter a credibilidade resgatada. Ô Vono, mas do jeito que se faz aqui, não funciona. Nós já tivemos um time sub-20 muito bom, mas não era nosso. O problema é o jeito que está sendo gerido. Isso. São aproveitadores. É o Oeste, que era de Itápolis, agora é de Barueri. Mais uma vez eu vou falar, lá atrás eu já falei a respeito disso. Eles, dessa vez de novo, contratou uma empresa do fulano de tal. Quem é dono dos jogadores é essa empresa, daqui a pouco ela levanta e vai embora com todos os moleques. Foi o que aconteceu com aquele time sub-20 que ficou entre os 8 melhor do estado de São Paulo. Teve um menino que chorou que não queria ir embora. Isso, então não adianta a gente falar para fazer isso, tal. Nem a prefeitura vai entrar numa dessa. Se o André entrar numa dessa, ele é um louco. Não, para ele ajudar, porque ele pode legalmente ajudar, né? Mas não vai ajudar como se... Mas sem vai, empresa, mas não adianta, os cara têm vínculo com gente que tem interesse, hoje virou negócio. E os caras estão tentando montar negócio, então não adianta, então não é time, é negócio. Então quem faz negócio não tem direito a dinheiro público. Não. Você está entendendo? Então, ou se organiza e faz a coisa correta, ou vai acabar. Ponto. É, professor? No fundo, quer dizer, está funcionando como barriga de aluguel. Hora que nasce, vai embora. Não, é. Nem batiza, professor? Nem batiza. Não, vai embora sem batizar. Vai embora sem batizar. Batiza depois, né? E na minha opinião, o que tem que acontecer? Que tem que chegar ao fundo do poço e pensar aí teria de pensar numa coisa séria para resgatar a credibilidade, recomeçar do zero. Olha, sinceramente, na minha opinião, em menos de 5 anos não se faz isso. Pois é, nós vamos chamar então o último intervalo comercial que nós temos no programa e depois nós vamos falar de Copa do Mundo aqui. Como disse o professor Zé Renato. Continuamos falando de Série B. Tem muita Série B lá na Copa do Mundo também. Voltamos já já. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouro Oeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote Materiais para Construção, compartilhando conquistas. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Olá amigos de Fernandópolis, sou Mota, presidente da Federação dos Comerciários e estou aqui visitando a Rosana Alarcon, presidente do nosso sindicato. E peço a você,
comerciário, que procure o Sindicato dos Comerciários para conhecer melhor o que o sindicato proporciona para você. Seja sindicalizado, porque hoje a sua proteção é o sindicato e através de você é que nós estamos trabalhando para cada vez mais conseguir melhores condições de vida e de trabalho para todos os comerciários de Fernandópolis e região. Pois é, estamos de volta aqui, estamos rindo porque o professor faz a gente rir aqui. O Uzel da Alemanha, quem é, professor? É filho do Marquinhos Gabriel, igualzinho, a mesma porcaria. Paradinho lá com o pé esquerdo, lado direito, dando aquele espaço vertical de 20 centímetros, chutinho de chapa pro gol e só. Não divide bola, não corre. Então vamos lá. Ô, gente, o grupo aqui, o grupo de Rússia, Uruguai, Egito e Arábia Saudita, não tem nem o que discutir, né? Que eles vão brigar aqui para ver quem é o primeiro e quem é o segundo, né? Rapaz, a questão é o Egito, né, rapaz? Que surpresa, hein, rapaz? Todo mundo apostava que o Egito ia fazer uma boa Copa. Ah, eu não. Levou um azar contra o Uruguai de tomar aquele gol e depois tomou um sacode da rua. Mas a questão, professor, o grupo que ele estava, era notório que ele teria chance de classificar, porque Rússia, quem falou que a Rússia ia fazer o que está fazendo? Porque o time da Rússia é ruim, centésimo não sei o que lá do ranking da FIFA. Você está entendendo? Eu acho que dos que estão na Copa é o... Mas os outros são muito fracos, né? Não, mas eu tô falando assim, mas o Egito ainda tem, vamos supor, tem o Salah, que hoje é um excelente jogador, mas a Rússia nem isso tem. Mas só o Salah. Mas não tem nem isso a Rússia. Não, a Rússia, o time é mas tá ganhando de 5-0, 3-1. Não, mas ele ganhou de 5-0 da Arábia Saudita, que perde até do Corinthians. Por isso que eu tô falando que o Egito, se a gente olhasse no grupo, seria Uruguai e Egito. Não a Rússia com 6 pontos igual tá. Entendeu? Então é essa a concepção. A Rússia teria 3 pontos, ganharia da Arábia, apanharia do Uruguai, apanharia do Egito e pronto, acabou. Era o natural. Entendeu? Então, mas também... O Uruguai para mim é exemplo, assim como a Alemanha, a própria Costa Rica. É um time absurdamente envelhecido. Quando a gente fala de Uruguai, Alemanha, pelo menos eu pensava, Costa Rica, eu tinha na cabeça a Copa de 2014 aqui no Brasil. O time do Uruguai, que já tem quantidade, já tem poucos jogadores pelo tamanho do país, ainda envelhecido desse jeito, pode ser que eu esteja enganado. Estava comentando aqui, até me dói o coração porque eu tenho simpatia pelo Barcelona. O Suárez me parece decadente. Eu não entendo como é que o Arrascaeta não joga naquele time. Joga um monte de nó cego, o cara fica sentado no banco. Pô, a gente vê aqui no Brasil, o cara é bom de bola. Pelo menos melhor que os que estão jogando. Então, para fechar esse grupo aqui... Deixa eu só falar uma coisa, aproveitando o que o professor falou, que ele falou que o Uruguai é envelhecido e tal, tudo. Hoje é fato, é notório. Isso daí eu já tenho discutido, eu e o Beto nós já conversamos, nós temos a mesma opinião, eu tenho certeza que você tem a mesma opinião que a gente tem. Porque a gente não é expert, mas honestamente a gente fala melhor do que 300 mil comentaristas que ganham um monte de dinheiro nos canal pago, nos canal fechado, para comentar futebol. Porque eles não comentam, eles veem o que é interessante para a empresa para falar. A questão do futebol hoje, ela é simples. Não é que os times estão envelhecidos. Não é que o Irã aprendeu a jogar bola. Não é isso, gente. A questão é que quem tinha grandes times, hoje tem time ruim. Não é o Brasil nossa, o Brasil é um tipo... No Brasil é ruim. Então equiparou por baixo. É por baixo o negócio que está equiparado. Porque vamos lá. Um time que tinha Canija de centroavante, hoje tem Higuaín. Um time que tinha Maradona de meia esquerda, hoje tem Messi, que só joga no Barcelona. Aí vamos pro Brasil, um time que já teve Rivaldo, que já teve Pelé, que já teve Zico, que já teve um monte de gente, hoje tem Neymar. Você esqueceu de falar o maior de todos desse aí. Você tá entendendo? Você esqueceu.
Romário. Não, mas eu tô falando de meia esquerda, tô falando de meias. De meias. Hoje tem o Neymar. Você tá entendendo? Aí você vai nos outros times, na Espanha. A Espanha que tinha aquele monte de jogador, só tem o Iniesta que é fim de carreira, que já até pediu pra sair do Barcelona. Iniesta não tem. Você tá entendendo? Então o a Iniesta questão... tá jogando com o nome só, não tem uma condição física. A questão do futebol hoje é que só tem jogador ruim. Só tem perna de pau. Só existe ainda hoje em atividade um grande jogador. Que pena que ele joga num time que é pior do que o time do Brasil, pior do que o Uruguai, que é o Cristiano Ronaldo, que ainda é o último que sobrou. Ponto. Sempre foi. Mas ainda é homem de carregar o time nas costas. O Messi é menino, o Messi não tem essa coragem, não tem essa força. O Neymar é menino mimado, pior que o Messi. Na puxa, professor, quem é primeiro desse grupo aqui? A Rússia ou o Uruguai? A Rússia, Né? pelo saldo de gols, né? A Rússia vai dar empate esse jogo. Eu acho que ela ainda ganha do Uruguai, de tão ruim que esse time do Uruguai. Gente, o grupo da Espanha aqui também não tem muito a dizer, se bem que o Irã tem 3 pontos ganhos, Marrocos não tem nenhum. Espanha e Portugal tem 4. Nós teremos as seguintes partidas aqui: Irã e Portugal e Espanha e Marrocos. Se me permite, só fazer um comentário rápido. Desses 4, dessa chave, o time que mais me impressionou foi o Marrocos. E não ganhou o perdeu os dois jogos. Né? Não, mas perdeu o jogo pro Irã também num azar desgramado, que o cara cruzou, bateu o escanteio, o zagueiro foi tirar a bola. Mais acertadinho, time, equipe, mano. Concordo com você, professor. E Portugal, com aquele time ruim, fica esperto com o Irã, hein? É porque tem o Cristiano Ronaldo. Não, mas fica esperto com o Irã, hein? Que chama o jogo e resolve. Mas quem deve ser primeiro e o segundo aqui? Espanha ou Portugal? Deve ser Espanha primeiro e Portugal em segundo. Espanha e Portugal em segundo. E vamos caminhando aqui. A Espanha ganhar do Irã do jeito que ganhou. Por isso que eu tô falando que Portugal tem que abrir os olhos. Sergipano lá sem querer, que bateu na perna dele, entrou. Curitibano, ele é de Curitiba. Não, o nordestino. Nordestino, Sergipano, o Diego Costa. Diego Costa. É. Olha, no grupo da França, a França já está classificada, tem 6 pontos ganhos, a Dinamarca tem 4, a Austrália tem 1 ponto ganho, o Peru não tem nenhum. Posso fazer um comentário também rápido? Esse time da França é brincadeira. É um timinho. Esse Mbappé, que eu também tinha expectativa, mentira. Não, mas o Mbappé a gente tem que ter um cuidado novo, com ele. Porque ele tem 19 anos, é a primeira Copa do Mundo dele. Às vezes tá até vislumbrado com a Copa do Mundo, de ser o 10 da França. A gente tem que esperar daqui 4 anos. Não é o que fala. Não. Falam com esse cara como se fosse, não vou nem falar o Zidane, falam como se fosse o Platini. O Mourinho falou isso que nós estamos falando aqui, e fizeram biquinho pro Mourinho e o Pogba ficou com o bico. Sabe o que o Mourinho fez? Meteu ele no banco, lá no Manchester. Ele não é o time da França, não é o que falam. Olha, penou para ganhar daquele timinho do Peru, que é um catado. O time do Peru é ridículo. Penou para ganhar do Peru. Eu, como tenho bronca da Ponte Preta, e os senhores sabem por quê, e do Grêmio também, e os senhores sabem por quê, eu vibrei com as 2 derrotas aqui do Peru. Só por causa da faixa que leva da ponte. Não, professor, não. Não, porque no dia 21 de junho do ano de 1978, esses canalhas peruanos fizeram a maior sujeira do futebol contra o Brasil. O Quiroga, goleiro peruano da época, veio... naturalizado, que era nascido na Argentina. Veio a público, e ele não pode ir na Argentina hoje, né? Veio a público para dizer, nós entregamos sim, se fosse preciso fazer 7 fazia, 8 faria, 9, 10 fariam quantos ou faziam? Qual que é melhor dizer, professor? Fariam ou faziam? Pode ser qualquer um dos dois, né? Dos dois, Então, fariam ou faziam 10 gols se fosse preciso. Então, que alegria. Peru, além do mais, o quê? A Justiça Comum da Suíça, que a gente pensava que era séria, autorizou o cara que se drogou a disputar o Mundial. E agora caiu fora. O que vai acontecer? Ele vai cumprir a pena ou não vai? Então, vai se afundar nas drogas de tristeza. Vai se afundar nas drogas de tristeza. Bem feito isso aí mesmo. Bem feito. Olha, o grupo da França, então, França, Dinamarca, Austrália e Peru. Peru 0 já está fora dos jogos.
A Austrália precisa ganhar e torcer para a Dinamarca também não fazer nada contra a França empatando, porque já está classificado. Porque não tem muito segredo não, tem? A França e Dinamarca, hein? E quem é o primeiro, pessoal? A França, né? A França vai ser o primeiro colocado? A Dinamarca tem um grande jogador que é o Eriksen, que joga no Tottenham. O centroavante, o tal de Jorgensen, eu ouso dizer, ele é pior que o Roger do Corinthians. O Roger? Pior que esse Roger, né? Posso ir mais além? Ele é pior que o Casim. Pior que o Casim, eu tinha até esquecido dessa peça. Mas ele é tão ruim, me permita só fazer essa colocação, ele é tão ruim quanto ao Girafona do Parmeira lá. Como é que chama o girafa lá? Daverson. É esse, porque se nós vamos enumerar aqui, passa uma hora de programa e aí não temos tempo de... Daqui a que ponto nós chegamos? A Austrália botando medo, o Irã botando medo. Eu até estava reservando essa conversa aí para o final, e você já puxou na sua. Pelo amor de Deus, eu não vou falar o que eu sinto em respeito a vocês. Eu pediria desculpa ao Léo, ao Edmilson, ao professor, em respeito à pessoa, porque se fosse uma pessoa só que nos visse, eu teria o mesmo respeito que tem por esse monte de gente que nos vê. Então eu tenho que respeitar vocês, quem paga a assinatura da Cabo Mix, quem paga a internet para nos ver, né? Porque vocês pagam, então nós temos que entregar um produto razoavelmente bom. Infelizmente já estamos entregando, né? Claro. Porque a coisa está crescendo a cada dia, a coisa está indo e está galopando já. Mas, gente, que absurdo essas coisas que a gente... Se a gente tivesse que qualificar essa Copa, pelo menos até agora, do que eu vi, com uma única palavra, a palavra que para mim que melhor designa essa Copa começa com M e termina com DA. E que ele quer dizer, com todo respeito, merda. Porque eu gostaria de mandar esse povo tudo para a ponte que caiu. Porque é impossível. Porque tem uma coisa, Edmilson, que você também é assinante, não vamos dar. Vamos falar. Né? Assinante de Sky, de Claro, os cambau aí. E a Sky é aqui, aí os caras estão transmitindo a Copa do Mundo. Você paga para assistir a Globo, a Bandeirantes, ou não paga? Sendo uma TV aberta. Lógico que você paga. Porque você tem lá Sky. O professor tem, o Léo tem, eu tenho, e você que tem os outros canais também, na sua casa, paga para a TV aberta. Então eles tinham que ter um pouco de mais de respeito com a gente. Não, na Globo eu me recuso, eu não vejo. Um pouco mais de respeito, viu? Um pouco mais de respeito. Porque nós temos, todos nós, quem tem TV a cabo, como é a Cabo Mix, ou TV fechada, como é a Sky, né, os outros canais aí, mesmo que a TV seja aberta e está lá, nós estamos pagando para aquela empresa do canal lá. Então isso é um absurdo. Isso é um absurdo, uma falta de respeito. Gente, no grupo da Argentina, eu ia falar do grupo da Croácia, que é líder, podia falar da Nigéria, que é vice-líder, podia falar que é da Islândia, que é a terceira colocada, mas eu prefiro falar o grupo da Argentina. Né? Da Argentina. Na verdade, e me permite citar outra vez o nosso querido jornal do News, do Beto, né, o Extra.net, onde ele me dá a oportunidade de escrever lá minha coluna de futebol com as notícias. Eu tenho sempre, não erro mais, viu? Escrito lá o seguinte, que para o bem do futebol, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, me perdoe o Santista, porque hoje não é mais, o Grêmio, o Internacional, o Flamengo, o Vasco, o Atlético, o Cruzeiro, essas equipes não podem ser rebaixadas, ou não deveriam ser rebaixadas. Mas, pelo regulamento, pela moral, se ficar lá tem que cair. Tem que cair. Mas o certo é eles tivessem oportunidade de fazer uma disputa, porque eles levam milhões de reais para os cofres dos clubes pequenos onde eles vão jogar. E a Argentina, é uma pena ver a Argentina nessa situação. Mas como eles são muito arrogantes, lógico que nós estamos torcendo para eles ficarem fora. Lógico que nós estamos torcendo. Mas para o bem do futebol, depois de 2 rodadas, só 2 rodadas da Copa do Mundo, a Argentina com um pé na Copa,
É algo absurdo, né? Vou te falar uma coisa, Rono. Eu acompanho futebol desde 7 anos, desde 1967. Se tudo der certo, queira Deus que dê, em julho eu faço 58 anos. Então, portanto, faz 51 Queria anos. pra gente cantar parabéns. 31 de julho. 31. Porque nascer no final do mês, vai receber logo no começo de agosto. E portanto, faz 51 anos praticamente que eu acompanho futebol. E eu sempre gostei de futebol internacional. Eu me lembro da seleção argentina de 74, que foi uma bagunça, catada na última hora, que foi um fiasco na Copa, mas tinha jogadores talentosíssimos. Tanto é que muitos deles saíram para jogar na Europa. Eu nunca vi uma tida seleção argentina tão lixo, tão ruim quanto essa. Nunca vi. A Argentina, me lembro do meu pai falando, a Argentina sempre teve tradição de grandes goleiros. Fijol. Não, Fijol, Serras. Os outros. A gente pode ficar falando aqui, meu pai falava do Vaca, do Roma. A gente pode falar de um monte aqui de goleiros. Olha esse goleiro. Olha o que esse cara fez. Cavadeiro. Se ele faz isso na Várzea, ele estava apanhando até agora. É verdade. Coisa patética. E o Messi, para mim, né, eu gosto muito do Messi, admiro, gosto do Barcelona. Por um lado eu passo a entender, uma coisa é jogar com os jogadores do Barcelona, outra coisa é jogar com aqueles nó cegos da Argentina. Mas o Messi não tem a força que o Cristiano Ronaldo tem, de ser homem de verdade e falar, não, tudo bem, eu tenho que carregar o time nas costas, eu carrego. O Messi não consegue carregar o time nas costas como o Cristiano Ronaldo, ele fica visivelmente perdido. E eu não entendo, por exemplo, ele não convocou o Pastore. Não está jogando grande coisa. Mas olha aquele jogador do meio campo da Argentina. Será que não tem um zagueiro melhor que aquele Otamendi? A zaga da Argentina é um lixo. Deixou o Dybala no banco. O Dybala não é essas coisas. Mas aquilo está de Pavon. Aqueles outros que estavam. Então, eu entendo o seu raciocínio. Para bem no futebol, a Argentina teria de continuar na Copa. Mas não merece e vai sair. E aí, Edmilson? Messi. Não, o Messi... Mas antes disso, eu posso fazer uma colocação para você inserir no teu comentário? Professor Zé Renato, Edmilson, Leozinho, amigos que estão nos vendo. A Argentina tinha, veja bem, olha como eram os adversários para a Argentina na Copa de 78, que hoje estão jogando aqui com todo o respeito a todo ser humano, mas estão jogando contra a Croácia, que tem 3 jogadores muito bons, Modric, Rakitic. Modric, para mim, hoje, meio campo é o melhor do mundo. Eles estão jogando contra a Nigéria, vão jogar contra a Nigéria agora, com todo o respeito à Nigéria, com todo o respeito à Islândia. A Islândia, pelo amor de Deus, o que é a Islândia no futebol? Com todo o respeito à Croácia, em 78, eles tinham um time tão bom, e os adversários eram tão qualificados que eles precisaram da arbitragem para ser campeão. Então aquele time hoje, como é que faria? Mas se aquele time, desculpa te cortar, aquele time de 78 eu gostava de ver jogar. Era bom, muito bom. Menotti, desculpa, Edmilson. Não tem problema. É sobre o Messi, a gente tem que olhar também que ele está jogando num posicionamento diferente do que ele joga no Barcelona, né? Ali ele é o cérebro do time, ele tem que jogar recuado. No Barcelona ele é um segundo atacante. Ponto. Começamos por aí, quer dizer, já o técnico já está... Na seleção da Argentina, desculpa te cortar de novo, basicamente o Messi tem a função de defender a bola como goleiro, defender como zagueiro, defender como volante, armar como meio campo e se der... E a gente faz a comparação com o Cristiano Ronaldo, e no Portugal o Cristiano Ronaldo joga sempre da metade do campo para frente. O Messi está jogando da metade do campo para trás. Ele tem que pegar a bola lá no meio de campo, carregar até na área. O Cristiano só é naqueles 30 metros final ali. Diferença. Quer dizer, isso vai da inteligência do técnico, porque se eu sou técnico da Argentina, o Messi,
Você não precisa fazer nada. Só fica lá esperando uma bolinha lá na boca da área para sobrar para você mano a mano. O Cristiano Ronaldo. Para sobrar mano a mano para você fintar 2 ali e fazer o gol. Porque 2 pro Messi é fichinha. Agora, 10 na frente dele para ele passar, ele não vai passar nunca. E recebendo só melancia, né? Ponto, começa por aí. Tá? Então já tá, o esquema tá errado aí. Agora, a questão é a seguinte, a Argentina vai classificar. Ela vai ganhar da Nigéria de 1-0, 2-1, vai classificar. Na minha visão, isso eu estou falando na minha visão. Aí não, hein? Agora, o mais engraçado é a gente ver a situação seguinte. A Islândia, que é um país que é menor que Rio Preto. 353 habitantes. Tá? Conseguiu montar uma seleção. Perderam 2-0 para a Nigéria, empatou com a Argentina, fizeram um bom campeonato. Ponto. Agora vamos lá. A Alemanha perdeu na primeira rodada. A Alemanha é a campeã do mundo. A Argentina está perigando ficar fora. A Argentina é a vice-campeã do mundo. Então, gente, mais uma vez. Bem lembrado, hein? Mais uma vez. Não é os times que melhoraram, não é os ruins que melhoraram. É os bons que pioraram. Que pioraram, é decadência. Não, é decadência do futebol. Pelo bem do futebol, o Brasil tinha que sair fora, tinha que ser eliminado. Porque nós temos um celeiro de grandes jogadores. Só que se nós não formos eliminados, todo mundo vai achar que tá bom, tá tudo certo. Olha o que os times fazem. O moleque tem 17 anos e é vendido por 50 milhões. De euros? Que raiz? Não, euro. 50 milhões de euros. Que raiz? Euros, doutor? Que raiz? Não, é 50 milhões de euros mesmo. Que raiz o moleque tem com o futebol? Nossa. Vai embora. E depois desaparece lá na Europa. Depois chega lá na Europa, não vira nada, acabou. Mata Rodrigo, mata Pedrinho, mata Vinícius Júnior, que pra mim é uma mentira também. Aquele Paquetá joga 10 vezes mais. Pra mim também. Então, não vai adianta. Jogar. O Vinícius Júnior não vai jogar no Real Madrid. Não cria vínculo. E esse moleque não tem estrutura e não tem cultura. É diferente do europeu. O europeu, o cara sai da Croácia, ele já sai da Croácia falando a própria língua e falando pelo menos inglês. Aí ele vai jogar num terceiro país, em 2 meses ele fala um terceiro idioma. O daqui sai daqui do Brasil sem saber português. E vai lá e vai morrer. Me permita, é aí que o senhor acertou na mosca. Mais uma vez. Sabe por quê? Gabriel Jesus, que não é aquilo que nós achamos que não era, ele só se adapta um pouco melhor, porque ele tem mais cultura do que esses meninos que estão aí. Ele teve uma preparação melhor em casa, assim, no meio social. Aprendeu a comer com garfo e faca, com a boca fechada. Lava a mão depois que sai do banheiro. Na bucha, gente, na bucha. Vou começar pelo de meu. Você acha que a Argentina se classifica? Croácia em primeiro e Argentina em segundo. Eu não acredito. Você não acredita? Não acredito. Eu também não acredito e acho que a Croácia é a primeira. Pô, a Croácia é a primeira, com certeza. E a Nigéria vai sapecar a Argentina. A Nigéria é a segunda colocada. Vamos para o grupo da México, Suécia, Alemanha, lanterna. Tá certo que foi um jogo só, lanterna. México 3, Suécia 3, né? 23 é hoje, sábado, né? Não? É hoje, sábado, né? É hoje. Coreia do Sul e México, na bucha, para a gente no historial. México, né? Pelo amor de México Deus. Ganha, né? Edmilson, na bucha, o que ganha aqui? A Alemanha ou a Suécia? O que dá aqui? Vai dar um empate aí. Ô, Edmilson, parabéns, eu estou torcendo para isso. Não é porque é contra, não. É que o 7-1, eu não esqueço 7-1, eu não esqueço. Mas você me permite... Só que é ruim para o Brasil esse negócio. Porque se a Alemanha depois pegar e classificar, automaticamente ela fica em segundo, ela vai pegar o Brasil de cara já. Mas espera que nós vamos chegar no grupo do Brasil, a gente vai falar disso, porque eu estou achando que não vai ser primeirinho, não. A Alemanha eu acho que classifica em segundo, o México em primeiro. Eu só queria comentar uma coisa rápida da Alemanha. A Alemanha perdeu o Mario Götze para essa Copa, parou de jogar o Lahm, embora ninguém pode alegar que o Lahm jogava como lateral direito, o menino que entrou no lugar dele do Bayern de Munique, o Kimmich, não deixou a desejar. A Alemanha tem um lateral esquerdo nessa Copa que não tinha um lateral de verdade na outra, que era o Rovert.
Hoje joga aquele Plattenhardt, que é lateral esquerdo. Acho uma sacanagem ele deixar o Neuer no gol, que ficou machucado aí quase o ano inteiro. Tinha que jogar o Stegen no Barcelona. Mas do meio campo para frente ela está enfraquecida. E eu não entendo porque, por exemplo, aquele Goretzka, que agora que vai para o Bayern de Munique agora, que é do Schalke 04, fica no banco. Eu não sei como é que esse cara não é titular, como é que ele mantém aquele oso, que eu falei, igualzinho o Marquinhos Gabriel. O cara fica parado lá do lado direito, não corre, não divide bola, fica dando passezinho de 2 metros, dá chutinho no gol de chapa, é completamente inútil. A Alemanha, para mim, foi uma decepção. Eu esperava mais. Você tem certeza que empata a Alemanha e Suécia no seu palpite? Tem. Porque eu também acho que esse resultado, ele é muito viável. Eu não duvido também, não. Eu acho que esse resultado é muito viável. Sabe por quê? Porque se esse jogo der empate, a Alemanha vai para casa e a Suécia estará classificada. Sabe por quê? Porque a Alemanha então passa com o segundo jogo a ter 1 ponto ganho. Se o México ganhar da Coreia... A Suécia vai chegar a 4 pontos ganhos. Não é? Depois joga México e Suécia. Faz um joguinho de compadre. Mas o negócio que vai acabar acontecendo. E o time da Suécia é ridículo. Por quê? Porque a Alemanha vai ganhar da Coreia do Sul depois. Vai. Ela chega a 4 pontos. Só que, se empatarem depois Suécia e México, a Alemanha... Tá fora, porque O que cai entre nós... Desculpa de novo. Seria uma delícia, né? O que cai entre nós... Não, e seria uma lição. Porque você lembra na Copa de 82, o que a Alemanha e a Áustria fizeram? Um jogo. Sem Uma vergonha. canalice para tirar a Argélia. Oi? A Alemanha fez 1-0 com 1 minuto de jogo e ficaram boa parte do tempo dando toquinho. Você sabe quem mandou fazer aquilo? O Hitler. É É o Hitler. Lá do inferno, lá com o capeta, mandou o recado. o único jogador que não aceitou a presepada era um atacante que jogava no Torino, um austríaco chamado Schachner. E quando acabou o jogo, todo mundo se abraçando, ele saiu de cabeça baixa, não cumprimentou ninguém. E foi embora. Seria bem feito que a Alemanha saísse nessa circunstância. Hoje nesse grupo aqui é um pouco mais difícil, porque nesse sábado e domingo nós teremos Bélgica e Tunísia, Inglaterra e Panamá. Mas pelo que eles fizeram até aqui, a Bélgica tem 3 pontos ganhos, a Inglaterra tem 3, Tunísia nenhum, Panamá nenhum. Sem adivinhação, evidentemente, mas com palpitação que nós estamos dando aqui, né, professor? Aqui não vai ter erro não, aqui vai ser Bélgica e Inglaterra, não vai ser não? Porque os outros dois não existem. Os outros dois não existem. E ó, minha opinião, o time da Inglaterra bota meia boca nisso, e o time da Bélgica, nova, grande geração, né, até certo ponto, que na hora que pesar a camisa também... Mas ainda é um dos menos ruins que tem lá. Não, pelos que os jogadores, pelo que a gente acompanha. Né, O que você acha, Wilson? Os dois. Os dois aqui, né? Tem. Não vai dar outro. Estamos chegando já no Brasil, viu, gente? Estamos chegando aí. A Bélgica é primeiro pelo saldo de gols. É. Agora, esse grupo aqui é interessante, hein? Muito interessante. Nós tivemos apenas um jogo. E nós teremos nesse domingo, amanhã, né? 24. Japão e Senegal, Polônia e Colômbia. Senegal e Japão ganharam na primeira rodada. Polônia e Colômbia perderam. Seriam as favoritas em tese. Sem dúvida. O que vocês acham que vai acontecer nesse grupo aqui? O próximo jogo é Polônia e Senegal. Japão e Polônia, Japão e Senegal, Polônia e Colômbia. Não, aí é a questão que um vai fazer 6 pontos, ou vai ficar 4 pontos, e a Colômbia vai conseguir seus 3 primeiros pontos. E ela vai para a última rodada brigando ainda para a classificação, contra o Senegal. Eu penso um pouco diferente, mas eu acho que o Senegal tem mais chance de ganhar do que a Colômbia. Senegal, no jogo contra a Polônia, fez 2 contra-ataques e meteu 2 gols.
E um ainda meio esquisito, que o cara tava lá pra sair, aí a bola foi pro ataque, ele foi lá, correu, pegou. A Colômbia a gente tem que dar um desconto que ela tomou um gol aos 7 minutos e o cara foi expulso também, né? O Japão ganhou também por causa disso também, né? A Colômbia é ruim, mas eu falo assim, mas a questão é que os outros também são tão ruins que se não acontece o cara tentou trocar o gol pela expulsão dele, ele tentou trocar para ver se dava certo. Igual o Soares fez lá na Copa do Mundo. Deu certinho, né? Foi expulso e tomou o gol. Ele tirou com a mão, o goleiro defendeu e depois ganharam nos pênaltis, tudo bem, beleza. Ele tentou fazer isso, mas você jogar, o time já é limitado, ruim. Você jogar com um jogador a menos. Mas se o Rames Rodrigues e o Quadrado jogarem um pouquinho. O outro é Quadrado. Quadrado. Ganha tanto de Senegal quanto ganha. Por isso que eu estou falando que a Colômbia tem uma chance por causa disso daí. Porque a Polônia tem o quê? Tem Lewandowski só. Mais nada. É bom. Ele também joga muito lá no campeonato alemão, né? Porque essa é a verdade. Se bem que naquele time do Bayern de Munique, com aqueles aniversários que até eu tenho chance. Eu, o Casim. Tem o Casim. E lá vamos tirar a palavra para mim. Olha lá que tem também. Japona lá, ó. Só sabe fazer pagode. Bonecão de posto. Não de posto, mesmo bonecão de posto. Pelo amor de Deus. Hoje a gente chegamos no grupo do Brasil, então nós temos aí 5 minutos para poder falar desse grupo. Eu já vou abrir a minha gaveta da tristeza. Estou muito preocupado com o Brasil, mas muito preocupado. Os senhores vão opinar, mas o Brasil tem 4 pontos ganhos. Este programa foi gravado antes do jogo da Sérvia com a Suíça, então nós vamos ter que fazer hipóteses aqui maiores do que se tivesse uma última rodada, né? Mas eu estou preocupado. Então deixa eu jogar para o senhor o seguinte. Em termos de vitória, o Brasil tem uma, a Sérvia tem uma, Suíça e Costa Rica nenhuma. Costa Rica já pode pegar a mala e descer o gol. Já foi embora. Então isso aqui você já tira, né? Já está fora, 0,2. Agora, se a Suíça ganhar, ou se a Suíça ganhou, que foi ontem à tarde, sexta-feira à tarde, se a Suíça ganhou o jogo da Sérvia, a Sérvia está com 3 pontos, a Suíça tem 3 pontos, e aí a Suíça tem 4. A Suíça terá 4 pontos ganhos, igual ao Brasil. Se a Suíça ganhou de 2-0, está literalmente igual ao Brasil. Literalmente é o termo. Se ganha de 3-0, está na frente. Já estamos em segundo. Agora, eu acredito que não tenha ganho de 3 a Sérvia. Mas veja bem, o doutor Edmilson. O pior resultado do Brasil é o empate. Eu acho que o Brasil vai ter problema. Não, o pior resultado do Brasil chama-se o empate. Porque a Sérvia vai a 4 pontos e vai jogar com o Brasil. E a Suíça vai a 3, vai a 2, só que ela pega a Costa Rica que já foi embora já. Então ela chega a 5. É isso que eu estou falando. Mas aí a Sérvia também não pode empatar com o Brasil. Não pode empatar, mas aí é o X da questão. E aí se a Sérvia e o Brasil empatarem, fica tudo com 5 pontos. Não, fica 4 e 5. Não, porque se a Suíça ganhar de Costa Rica... Se a Suíça ganhar de Costa Rica, ela faz 5 pontos. Isso. Se o Brasil e a Sérvia empatarem, 5 pontos, com os 3 com 5. O melhor resultado para nós aqui, é a Suíça ganhar da Sérvia. A Suíça. Não, a Suíça ganha da Sérvia. A Suíça ganha da Sérvia. Porque depois ela vai jogar com o adversário fraco. E o Brasil só precisa do empate, você não tá nem com mais nada. Agora vamos só fazer uma pausa aqui. Dar uma baixada na bola. Sim. Olha que ponto nós chegamos. Isso, nós estamos com medo da Costa Rica, da Suíça e da Sérvia. Olha, é para fechar, né? Mas foi o que eu falei, a hora que eu abri o programa eu já falei isso. Não adianta, tá por baixo, nós não temos jogador. Coisa de louco. Esse Neymar, tem a santa nunca vai ser. Olha, gente, eu posso estar falando uma besteira. Nunca vai ser o melhor do mundo. Eu posso estar falando a maior besteira do mundo. Nunca será o melhor do mundo. Não vai. Para começar, o Cristiano Ronaldo é um homem e ele é um menino mimado. Se olhando o jogo da seleção, é aquele menino riquinho
que é dono do campo, da bola e dos uniformes. E se não fizer o que ele quer, ele tira a bola, recolhe os uniformes, manda o pai fechar o campo e não tem jogo. Você fala que desculpe te interromper, o professor fala que o Cristiano Ronaldo é mais homem do que ele. E eu me lembro que a grande imprensa mundial andou até cutucando ele, né? Que ele poderia até ser meio boiola, que não sei o que, o cara tem 3, 4 filhos já, né? O cara e é o cara esse é atleta. Atleta? Esse é atleta. Aí veio o pessoal da Fox e da Globo dizendo o seguinte: mas o Neymar é um menino bom, o Galvão Bueno falando hoje, e os caras ele merecia esse gol aí que ele fez. Eu fico com a opinião do René Simões, há alguns anos. Criaram um monstro, olha o monstro aí. Um monstro. A imprensa. O Gabriel Jesus não tinha que ser convocado. Deixa eu falar um negócio, antes que eu esqueço que eu estou velhinho já. Quando contrataram o Gabriel Jesus, eu sou palmeirense, todo mundo sabe. Eu aqui nessa mesa redonda, eu disse, será que não contrataram o cara errado? Aí um dos companheiros perguntou assim, mas por que você quer dizer isso? Eu falei, o cara que tinha que ter levado é o Roger Guedes, que não tem medo de butinada, que vai pra cima, né? E que briga feito um louco. Está aprovado aí, eu saí do Palmeiras para ser artilheiro no Atlético. Continua, professor, por favor. Ou teriam que ter vindo uns bons anos antes de ter levado o César Maluco, né? Também. Aí... Evair, né? O Gabriel Jesus é o artilheiro que faz só gol na linha. Na linha do gol. A bola que vem entrando, ele faz. A nossa defesa, o miolo de zaga é um lixo. Diz para mim, que nós já passamos um minutinho. Edmilson, qual é a chance do Brasil em termos de porcentagem para continuar na Copa? Não, o Brasil vai acabar continuando. Só que eu falei, há um ano atrás, quando nós fomos falar de Copa do Mundo, que o Brasil não ficava entre os 4. Aqui, todo mundo falou que ele ficava entre os 4. Verdade. Eu fui o único que falei que ele não ficava entre os 4. Eu me lembro disso. A minha opinião, eu continuo mantendo. Não chega entre os 4. Você acha que não vai chegar entre os 4, né? Eu mudei de opinião, estou achando que não fica entre os 8. Mas a preocupação de todo brasileiro, porque veja bem, gente, olha, nós não sabemos quanto foi Suíça e Sérvia, porque gravamos o programa. 1-0 Sérvia, por enquanto. Quanto é que tá, Léo? 1-0 Sérvia. 1-0 Sérvia? Já era. 1-0 Sérvia? Começou agora, já era. Não, aí ajuda o Brasil. Não, aí é bom para o Brasil, hein? 1-0. Mas a Suíça pega a Costa Rica, né? Mas aí a Suíça tem que fazer... Não, depende do quanto que ela perder para a Sérvia, ela tem que fazer um monte de gol na Costa Rica, porque o empate classifica o Brasil, ele vai a 5 e ela vai só a 4. Mas eu acredito que a Sérvia ganhe da... Porque a Suíça vai ganhar, ela tem 1 ponto. Se ela continuar perdendo para a Sérvia, ela vai ficar com 1 ponto só. Ela vai ganhar, da Costa Rica vai a 4. Se o Brasil empatar com a Sérvia, ele vai a 5. Olha que coisa curiosa. Se o Brasil ficar em segundo do grupo, que eu acho que a tendência é essa, porque a Sérvia vai ganhar da Suíça, vai para 6 pontos. Depois vai jogar a Sérvia e Brasil, para acabar dando um empate, jogo de culpado e tal. O Brasil em segundo, rapaz. Então, se o Brasil ficar em segundo na chave, ele vai pegar a Alemanha, que provavelmente vai ficar em segunda na chave. Não, ele pega o México. Se pegar o México, ainda não. Segundo com o primeiro. Ainda não. Se o México ficar em segundo, que a tendência, acho que é o México vai em primeiro da chave. Não, mas se o Não, Brasil o ficar em segundo pega o segundo, primeiro. Pega o México primeiro. Vai pegar o México. Aí caixão. Ou pega Não a ganha. México ou perde a Alemanha. Tá no Não corpo de ganha. qualquer jeito. Não ganha. Aquele time do Não ganha nem da Alemanha. Pô, não. Botando correria, aquele Thiago Silva chorando, e vai ser um Deus nos acuda. Agora vamos ver se o México também joga aquilo que jogou contra a Alemanha as outras partidas, né? Porque... Não, o México dá um trabalho com um time grande. Pode ser que ele pode pro time pequeno, mas pro time grande, rapaz, o Brasil sempre se fudeu no mundo do México. Vê quantas Olimpíadas que o México mandou nós pra casa. O Brasil o quê? Sempre se fudeu com o México.
Perdão, quem sai, enquanto sai o palavrão, gente. Se não sair do palavrão também, o programa não tem audiência que tem. Hoje, tchau, gente. Deixa eu agradecer o pessoal aqui, obrigado, Leozinho, muito obrigado. Nós já passamos 5 minutinhos do nosso horário aqui. Obrigado ao Léo que nos acompanha em tudo que a gente faz, é meu companheiro, é o preferido, que eu gosto mesmo de trabalhar com ele. Muito obrigado, Leozinho. Professor, muito obrigado. Uma pena que você não vai estar aqui no próximo final de semana. E depois no outro? Aí, com certeza. Aí, então, não, com certeza. Já não precisa fazer essa uma ponta aqui, não, que mesmo, né? Então, com certeza estamos de volta. Então tá, passou essa próxima, na outra. Isso. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. O prazer, a honra são meus. Lamentavelmente eu fiquei esse tempo todo de fora, mas com saudade e acompanhando na internet. Né? Professor, muito obrigado. Um abraço aos irmãos, não vai esquecer, hein? Um abraço aos meus irmãos que nos veem, um em São Paulo, outro em Cambuí, Minas Gerais, meu primo que nos vê em São Paulo e meu primo que nos vê em Sorocaba. Sorocaba? Sorocaba. Eu gosto muito de Sorocaba. Comecei minha carreira lá, na outra profissão. Né? Fica com Deus, muito obrigado. Amém, nós todos. Deus te abençoe, viu? Pra você não jogar mais bola também, viu? Pra você não vai estar no programa, tá? Combinado? Então, um abraço, obrigado. Vai com Deus até sábado. Obrigado a todo mundo aí, desculpa qualquer coisa aí, mas nós falamos o que pensa. Você ferrou, né? Você quer ver, né? Se fudeu mesmo. Gente, um grande abraço. Muito obrigado a vocês que nos acompanham por esse Brasil afora aí nas mídias sociais, nos dando essa boa audiência, não sei se eu estou enganado. Oi, gente, me tira uma dúvida, será que tá bom? Já tá mesmo, porque a média aí de 5, 6 mil pessoas por programa vendo a gente já tá bom, né? Já tá equilibrando, né? Dá 25 mil no mês, na semana, dá 100 mil pessoas no mês, acho que tá bom. Acho que tá bom. Muito obrigado a todos, viu? Vocês também do Instagram, vocês da internet, vocês do Facebook, porque nós temos números só do Face, né, Léo? Que já são números do Face, né? Então, muito obrigado a todos, que todos tenham um grande final de semana, né? Eu espero que o Brasil jogue um pouquinho, que o Neymar desça das tamancas e que o Brasil possa fazer bonito, pelo menos, no Mundial desse ano que está acontecendo lá na Rússia. Obrigado a todos, muito obrigado, agradecer a Deus e a Jesus por ter dado essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar de futebol. Fiquem com Deus e até sábado, se Deus quiser.